Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de incentivar os irmãos a mandar a mensagem para quem vocês sentem falta, para pelo menos 5 pessoas, 10 pessoas. A gente tinha o receio, né, de que mudando de local tivesse menos pessoas vindo, né, ou pessoas que não viessem. Mandem mensagem, tá bom? Para essas pessoas, lembrem de vir, falar que sente falta, né? E eu sei que a logística fica, né, muda bastante, principalmente por causa do local e também porque falta a refeição, né? A gente não tem mais o almoço comunitário, mas da importância da gente estar juntos. E outra coisa que eu queria incentivar é de participarem no retiro que o Cantares está promovendo. Não é um retiro só do Cantares, na verdade é para todo o ministério em português, né, do MEP. Então, todos podem participar, jovens, adolescentes. O preletor ele é muito bom, tá? Ele foi meu professor de grego no seminário, mas ele é muito didático, ele é muito comunicativo, é uma excelente pessoa. Então, creio que será uma grande bênção para todos nós, além, obviamente, do tempo de comunhão que nós teremos. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a jornada espiritual, né? Ou eu até pensei do título ser incursão espiritual. Incursão é uma batalha, né? Quando vai avançar em uma batalha. Incursão pode significar também um passeio, né? Incursão pode significar também uma pesquisa em algum campo que ainda não foi pesquisado. Mas o fato é que na nossa jornada espiritual faz parte a batalha. Na nossa jornada espiritual faz parte o vazio, a solidão também. Na jornada espiritual a gente tem lutas, vitórias, às vezes derrotas também. Então isso tudo faz parte da jornada espiritual. E tem vezes que a gente se sente solitário, né? Como que tendo que andar sobre o mar, mas eu não consigo olhar para Jesus, eu não consigo enxergar a Jesus. Às vezes eu oro, mas a oração parece que volta vazia. Tenho os meus companheiros do barco, mas apesar deles estarem juntos, eu me sinto sozinho. E muitas vezes a gente se sente assim. Isso faz parte da jornada espiritual. Grandes homens de Deus passaram por isso. Eu mesmo passei, pelo menos em 2 ocasiões, meses assim de deserto, digamos assim, espiritual, de orar ao Senhor e de não ouvir nada, assim, de parece que eu tô num vazio. E eu tinha companheiros comigo, companheiros de fé, companheiros de ministério também, que a gente tava lutando junto e tal, mas eu me sentia muito só. Apesar de ter pais muito bons que estavam lá por mim, que poderiam me dar conselho, eu me sentia só, né? Isso pode acontecer com todos nós. E tem vezes que a gente tá querendo resolver as questões e a gente depara com uma insolução, né? Como o pai desse rapaz, que era endemoniado, que era oprimido pelo espírito maligno, que não só o oprimia, mas dominava sobre ele, que maltratava ele, né? Como o pai relata, né, no trecho que o nosso diácono Jonathan ele leu. E ele tinha uma esperança. Por isso que ele levou esse filho aos discípulos de Jesus, a expectativa de que eles expulsassem o demônio, que eles pudessem libertar esse jovem, mas isso não aconteceu. Então, às vezes o mais difícil é quando a gente olha e parece que tem um raio de esperança, tem um raio de luz do fim do túnel. Aí quando a gente chega lá, não era o fim do túnel, era, sei lá, um vagalume perdido lá dentro, ou qualquer outra coisa assim, mas não era o fim do túnel, né? E às vezes a gente se sente pior assim, porque parece que até o último suspiro de esperança foi embora, se esvaiu. E algumas coisas que a gente pode notar nesse jovem
né, do rapaz que era endemoniado, é que ele era dominado pelo espírito maligno e esse mesmo espírito causava uma convulsão nele, causava uma epilepsia, né, e ele ficava todo machucado, tudo mais. E a gente precisa entender que tem coisas, questões que são somente físicas. Eu já vi relatos de pessoas que é, tiveram encontro com alguém que tinha convulsão e achava que era uma possessão demoníaca, só que era só uma. Só assim, não é só, né? Mas era uma epilepsia, não tinha um espírito maligno por trás necessariamente. Mas há questões que são físicas e espirituais também. Né? E o fato é que a gente precisa saber endereçar corretamente essas questões. Tem um missionário é, de uma missão que está lá na Guiné-Bissau, é o missionário Sérgio, né? Ele tá lá, ele levou galinhas, né, do Brasil, galinhas animais, tá? Animais para botarem ovos, tudo mais para vender, porque aí resolvia duas questões. Uma é questão de fome lá, na Guiné-Bissau, né, a falta de comida, de acesso à comida, e também para que pudesse ter um sustento para o ministério. E lá eles têm uma crença de que se você tocar em alguém que está endemoniado, o demônio pode passar para você. E tinha esse rapaz que ele tinha essa convulsão. Né? E o missionário Sérgio, ele teve um discernimento de que não era algo espiritual, mas era algo físico, da condição física. E ele, obviamente, né, crendo na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, ele tocou nesse homem sem problema algum, e ele deu um remédio para ele. E adivinha só, a epilepsia se resolveu. Ele foi, digamos assim, curado. Né? E aí as pessoas, né, viram, uau, né? Que realmente é um homem de Deus, né? Mas no caso, é, a, a causa era algo físico, algo biológico, né? Que ele resolveu. Então a gente precisa saber endereçar bem as questões. Quando a gente depara com a doença, né? O que chama de doença do século, que é uma expressão polêmica porque as questões do psique, né? De depressão, de ansiedade. Tem gente que tem dificuldade em chamar de doença porque não é um vírus, não é uma bactéria que causou essa condição, mas quando a gente vê toda a conjuntura de fatos, das condições que levam a uma pessoa a ter uma depressão profunda, uma ansiedade muito severa, realmente é um quadro assim de doença, de que precisa ser tratado. E quando a gente olha isso, é, eu acho que uma coisa que é importante é a gente ter a cosmovisão bíblica. Tem como só baixar um pouquinho o ganho, por favor? Tá no microfone bem de leve. A cosmovisão, qual que é a cosmovisão bíblica? Qual que é a maneira bíblica de enxergar o mundo? Que Deus criou todas as coisas. As coisas físicas, espirituais, foi Deus quem criou. Ou seja, como a gente viu no Credo Apostólico, no Credo Apostólico não, no breve catecismo, né, de que do segundo mandamento, né, de não terá outros deuses diante de ti. O que é isso? É a gente entender que tudo pertence a Deus, né, que todas as células do universo pertencem a Cristo Jesus. Não tem nenhum que Jesus possa dizer isso é meu. Ele não possa dizer que isso é meu, porque tudo pertence ao Senhor. Então, quando a gente vai tratar os problemas, as questões, a gente precisa considerar todas as conjunturas. Isso não é falta de fé, pelo contrário, é entender como Deus nos criou e tratar todas essas coisas. Então, se é uma questão de tomar remédio, toma remédio. Se é questão de ir para o hospital, vai para o hospital. Se é questão de orar, de arrepender dos pecados, enfim, questão de equalizar suas expectativas da vida e assim por diante, então a gente tem que fazer. Né? Se é algo que a gente tem que ir para a palavra de Deus, a gente precisa ir para a palavra de Deus. E quando o pai ele relata para Jesus o que aconteceu, ele diz que os discípulos tiveram um insucesso. Né? O que Jesus ele diz?
Ó, geração incrédula, né? Até quando, né, vou aguentar vocês, né? Aí, quando eu olho para Jesus, eu fico meio consolado, eu confesso. Nossa, até Jesus, que era Jesus, ele passou por essa frustração, né? E tem momentos que eu confesso que eu me identifico um pouco com esse sentimento, assim, de até quando essa geração vai confiar na sua própria força? Até quando essa geração vai confiar no seu dinheiro? Até quando essa geração vai confiar no que o chat GPT fala mais do que na Bíblia? Vai confiar, sei lá, em qualquer outra coisa que não seja Deus? Até quando essa geração vai deixar de confiar plenamente em Deus e vai querer ter a sensação do controle das coisas? E Jesus ele fica frustrado com isso. Mas eu também eu preciso dizer que às vezes eu me identifico com essa geração incrédula também, de olhar para mim e ver as minhas falhas e de às vezes tem coisas que são tão simples quando a gente coloca diante do Senhor, quando a gente se derrama diante de Deus, as coisas se resolvem de uma maneira tão simples, mas às vezes eu fico carregando essa dor comigo, tendo uma autocomiseração, pensando assim, oh, coitado de mim que estou carregando tudo isso. Né? Sendo que eu tinha que colocar isso nas mãos do Senhor. Então, duas coisas que a gente observa no texto que a gente leu, de como resolver a questão da incredulidade desta geração. Né? Como é que eu posso resolver isso? Talvez você, quando você olhar, você pense assim, ah, tá, de novo isso? Ah, beleza. Por que eu estou dizendo isso? Se não me engano, foi Dostoiévski que ele observou, né? Como é que as famílias bem-sucedidas elas vivem. E então ele comparou as famílias que não são bem-sucedidas com as que são bem-sucedidas. E quando ele observou as famílias não bem-sucedidas, ele observou que tem inúmeras razões para não serem bem-sucedidos. Problemas de, sei lá, ganância, de traição, tinha inúmeras razões para uma família não ser bem-sucedida nas suas gerações posteriores. Mas os motivos para serem bem-sucedidos eram muito simples e muito repetitivos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, como resolver a incredulidade dessa geração? Confiando em Cristo Jesus. E se o Senhor está falando isso para mim e para vocês, pode ser muito provável que seja porque nós precisamos confiar mais no Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Eu vou pegar emprestado os trechos de Marcos 9, que falam sobre a mesma história. Né? Lá, Marcos ele detalha um pouquinho mais, ele dá mais detalhes do diálogo de Jesus com esse pai e de Jesus com os discípulos. E perante o senso de urgência, de frustração, de desespero que esse homem tem com relação ao filho, Jesus ele disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, para que a gente possa atingir a vitória, para que a gente possa atingir, né, a libertação de toda opressão maligna, o que a gente precisa fazer? Crer. A gente precisa confiar no alvo da nossa fé, do que nós cremos, né, que é Cristo Jesus. Então, quando eu creio, é possível ser alcançado pela graça do Senhor. E, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é que a fé não é sentimento. A fé está ligada com o sentimento, a fé pode gerar um sentimento. Muitas vezes, quando a gente adquire a convicção, isso está ligado à emoção. Né? A noção do coração, né, no contexto hebraico, é senso de sabedoria, conhecimento intelectual, tem o sentimento também, e a força e tem a ver com a relação à força de vontade, com o inglês chama will, né? Da força de vontade, do que eu vou fazer, né? Dessa intenção do futuro. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador no nosso coração,
Isso tudo tá intrínseco, né, de conhecimento intelectual, do que a gente sente, do que nós vamos fazer, nós vamos colocar em prática, de que vai se tornar nosso hábito, nosso estilo de vida e assim por diante. Nossa noção de sabedoria, de referência, de paradigma, né, da vida, isso tudo faz parte. Né? Mas a fé não é emoção. Né? Então, muitas vezes, eu expressar a minha fé, eu permanecer no Senhor mesmo eu não sentindo a sua presença. É mesmo eu estando desesperado, tentando tirar água do barco por causa do vento, da força do vento, da onda batendo no barco e parecendo que o barco vai afundar, tentando tirar água e de repente quando eu olho para o lado, assim, Jesus está dormindo no barco. Né? E aí os discípulos, eles nessa situação, eles, mestre, não te importa que morramos, né? Eles vão tudo desesperado até o mestre. Né? Então, fé é permanecer no Senhor, é confiar no Senhor, de certa maneira, cegamente no Senhor, entendendo quem Ele é, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Fé é você, às vezes, você ir contra a sua emoção, porque a minha vontade é viver na minha zona de conforto, a minha vontade é continuar curtindo o pecado, meu pecado de estimação. Né? A Bíblia fala, ela aponta para algo que nós precisamos corrigir na nossa vida, mas eu falo, não, isso releva. Eu só quero o que é bom da Bíblia, o que me dá prazer. Né? Fé, não. Isso me dói. Fé é você se submeter, mesmo isso doendo, mesmo você tendo que arrancar um pedaço na verdade, melhor dizendo, arrancar o seu pecado de estimação, que você vai sentir como se estivesse saindo um pedaço de você, como se estivesse perdendo parte da sua identidade, mas na verdade você vai estar livre daquilo que te traz opressão, que te traz uma apatia espiritual ou uma insensibilidade à voz de Deus, ao mover do Espírito Santo. A fé é justamente isso, você tirar de você, você se submeter a Deus para que Ele possa realizar a sua obra na sua vida. Isso é fé. Isso é confiar em Cristo Jesus. É talvez passar vergonha na frente da multidão e bradar a Jesus: Mestre, tem misericórdia do meu filho, salva o meu filho. Às vezes é inconveniente, mas porque eu preciso ter esse encontro com Jesus. Então, esse é um caminho para resolver a incredulidade da nossa geração. A outra é a oração em jejum. E é muito importante a gente entender que a oração em jejum é o reconhecimento que o poder vem de Deus. Os discípulos, eles perguntaram depois, por que a gente não conseguiu? Né? Aí Jesus ele fala que essa casta só sai pela oração e pelo jejum. Né? Então, dá a entender assim que os espíritos malignos eles têm castas, né? Tem alguns que são mais fortes, digamos assim. Eu não vou explorar isso, que não vem ao caso, mas o que eu quero explorar é que precisa de oração e jejum. Tem alguns contextos eclesiásticos, né, principalmente no meio mais carismático, de que pensa que oração é a ferramenta a qual eu vou mover o coração de Deus para vir ao meu favor. A gente tem que tomar cuidado com essa visão. Tá? Tem gente que faz até determinação a Deus. Tipo, eu acho muita ousadia. Né? Eu entendo que a oração é o contrário, na verdade. A oração é eu me submeter à vontade de Deus. Oração é o momento em que eu vou me conformar à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao como Deus está me guiando. Isso é oração. A gente pode ser feliz sem oração? Eu diria que sim, em certo sentido. Aparentemente, a gente pode ser bem-sucedido sem oração. Até ministerialmente falando, dá para fazer as coisas darem certo sem oração. Se a gente ter um trabalho em equipe, tiver tudo redondinho, se a gente tiver um propósito claro, se a gente tiver esforço em equipe, se a gente for diligente, as coisas vão dar certo. Só que aí que está o perigo, porque eu vou achar que eu que fiz.
Isso pode levar à arrogância, ao orgulho, né? E que precede a queda, né? Deus, ele resiste aos orgulhosos, né? A gente precisa de oração para entender que eu dependo de Deus. A oração é o momento em que eu busco a vontade de Deus, agradecendo, apresentando as petições, confessando os pecados, orando por intercessão por alguém. É um momento em que a gente declara: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Ministra aos nossos corações. E jejum é mais intenso, porque eu vou me privar daquilo que é essencial para a minha vida, que é comida. O meu corpo enfraquece, mas é algo que eu estou declarando para mim mesmo e para Deus. Eu preciso de Ti, eu preciso mais do que comida. Eu dependo do Senhor. E esse tempo que a gente usaria para comer, a gente tem com o Senhor. Oração e jejum. É algo que nós precisamos fazer. Principalmente quando a gente enfrenta uma questão, algum problema, está diante de uma decisão importante a ser feita. É muito importante a gente se submeter ao Senhor. Quando a gente olha para toda a história de avivamento, dois movimentos silenciosos acontecem antes de um grande reavivamento em uma nação. Isso aconteceu na Coreia, antes, né, de dividir as Coreias. Isso aconteceu em Wales, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em vários lugares do mundo. Que são dois movimentos. Uma é de leitura da palavra de Deus, as pessoas lerem regularmente a palavra de Deus, e a outra é uma oração, um movimento de oração. As pessoas se reunirem para orar, orarem uns pelos outros. E aí, depois desses dois movimentos silenciosos, ocorre um grande reavivamento de transformação de vida, da cadeia se esvaziar, das pessoas mudarem os seus paradigmas de vida, as suas referências, através desses dois movimentos. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente busca a vontade de Deus, e quando a gente tem uma vida de oração e jejum, a nossa geração é transformada, né? E as posteriores também podem ser transformadas. Depois que Jesus ele liberta esse jovem, ele repreende o espírito, cura o menino, ele entrega de volta ao pai. E eu vejo assim um ato simples, mas de compaixão de Jesus, né, de devolver ao pai liberto, curado, né, e agora plenamente apto para seguir a vida, para poder crescer na vida e continuar seguindo a jornada espiritual, né. E é interessante porque a compaixão, quando ela se manifesta, ela é espiritual, acontece no âmbito espiritual e no âmbito físico também, né? No âmbito completo. Então, ele expulsou o espírito maligno, ele curou e ele devolveu o menino são ao pai, de modo que ele pudesse ser reinserido na sociedade, de modo que agora ele não vai mais ser oprimido, dominado pelo espírito maligno, mas agora ele vai poder crescer e vai poder servir outras pessoas, vai poder ser um canal de bênção para outras famílias, para outras nações também. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, concluindo, algumas questões que eu gostaria de trazer. Eu tenho esse senso de urgência do Pai? Isso é algo importante. A gente entender o nível do problema, a importância do problema, e não assim, super reagir com alguma coisa que é pequena, né? Por exemplo, quando a criança cai e rala o joelho, né? Dependendo da reação do pai ou da mãe, a criança chora ou ela só levanta e, né, tira a poeira, né? Se a mãe reage, coitado, meu filho, tá tudo bem. Aí a criança começa a chorar, né? Mamãe, né? Mas se a mãe falar, não, tudo bem, tá doendo, eu sei, levanta, vamos passar um remedinho. Assim, coisas diferentes, mas tem vezes que é uma coisa muito, muito grave. Eu lembro tinha eu não sei o que aconteceu depois, né? Eu não acompanhei, mas tinha um escritor coreano que ele escrevia vários contos, né?
e ele publicava revistas mensais, e ele falou de que a filha dele começou a ficar muito quieta, assim, né? E só depois ele entendeu que ela tinha câncer, né? E foi assim, uma história bem triste, assim. É, mas às vezes a gente não percebe quando alguém não tá bem. E às vezes é silencioso. Quando a gente olha pro rosto da pessoa, a gente não percebe. Tipo, a pessoa tá bem, mas por dentro tá mal, tá muito mal. Então, é necessário a gente ter esse senso de urgência, né? E a gente poder ter a compaixão de Jesus para servir, para tratar, para cuidar dessa pessoa. Tenha a vontade e a coragem do Pai em buscar ao Senhor. O Pai, eu imagino que ele tenha buscado vários tipos de soluções. Não achando, ele foi até os discípulos. Os discípulos não tiveram sucesso, ele não desistiu, manteve essa coragem e foi até o Senhor. Ele bradou no meio da multidão ao Senhor. Eu tenho a fé do Pai em buscar o Senhor. Às vezes eu busco, eu não ouço nada, como alguns salmistas eles oram, né? Fala, Senhor, tá difícil aqui, eu tô a ponto de morrer, o meu osso, eu sinto dor no meu osso, né? Mas ele continua buscando ao Senhor. E por último, penúltimo e último, crê em Cristo Jesus. Eu gosto muito da oração do Pai porque eu acho muito honesta e eu me identifico com essa oração. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele fala, eu creio, mas crendo assim, tremendo, né, os joelhos assim, né? Fala, Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. É o que a gente precisa, de ir até o Senhor, né? Muitas vezes o medo não é ausência de... Não, quer dizer, a coragem não é ausência de medo, mas a coragem é enfrentar apesar do medo. E quando a gente sabe que o Senhor está conosco, está nos guiando, a gente pode vencer esse medo. E tenhamos uma vida de oração e jejum, ou seja, uma vida de dependência do Senhor. Antes de decidir, ore ao Senhor. Quando você se depara com uma questão importante, faz aquela oração relâmpago, Senhor, me ajuda. O que eu vou falar agora? Como é que eu posso reagir agora? O que eu preciso fazer? Né? Ore ao Senhor. Depois, faça a sua decisão, tome a sua atitude, né, em direção àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração. Convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. A oração, ela ajuda a gente a regular as nossas emoções. Fizeram um teste, né? Das pessoas que oram, eles viram que no momento da oração, o lóbulo frontal, que é a parte do cérebro que é responsável pelas... pode tirar o efeito? Obrigado. Que é responsável pelas decisões, pelo discernimento, ele começava a iluminar, né? Ou seja, a maneira que Deus... Eu entendo assim, a maneira que Deus nos criou para que a gente tenha mais sabedoria e mais discernimento é quando nós oramos ao Senhor. Porém, entretanto, a oração não é só algo que traz uma consequência física para nós. Porque tem alguém que está ouvindo a nossa oração, que é o nosso Deus. Que é o nosso próprio Deus. E tem vezes que ele responde com silêncio, sim, também. Tem vezes que ele se manifesta no tempo dele. Tem vezes que ele fala a nós, mas o nosso pecado nos impede de ouvirmos a sua voz. Tem vezes que ele fala a nós, mas a nossa ambição, a nossa ganância nos impede de darmos ouvidos a essa voz, de discernirmos, entendendo, essa voz de Deus, eu preciso seguir essa voz. Entre tantas outras vozes. É como quando a mãe fala para desligar a TV, mas as crianças ficam ouvindo a voz da televisão, né?
ou do vídeo lá da internet, né, do YouTube. A gente precisa dar ouvidos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria convidar vocês a terem esse momento de entrega ao Senhor. Coloca todas as áreas da sua vida. Se você vê que tem alguma parte que você ainda quer controlar, pode ser finanças, pode ser seu casamento, educação dos filhos, pode ser algum problema que está tendo, coloca isso diante do Senhor. E se você lembrar de alguém que precisa de ser liberto, ora por essa pessoa também. Coloca essa pessoa diante do Senhor também. Oremos. Senhor, colocamos cada pessoa que está aqui diante do Senhor. Colocamos quem está nos acompanhando de casa também diante do Senhor. Derrama da sua graça e da sua misericórdia, Pai. Nos dá convicção do poder, da autoridade de Cristo Jesus. Que nós possamos ir até o Senhor. Que nós possamos bradar ao Senhor como esse pai bradou. Senhor, vem e manifesta em nós, em nosso meio, Pai. Nos liberta, Senhor, de toda a escravidão, de toda a opressão, de todo o domínio do espírito maligno, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos. Eu ordeno a todo espírito maligno que saia, pois cada pessoa que está aqui pertence a Cristo Jesus. Saia e não volte mais. Senhor, enche-nos com o teu amor, com a tua graça, Senhor, a cada um de nós. E vem como um orvalho, Senhor, trazer o frescor de um novo dia, de uma nova esperança, Senhor, aos nossos corações. Que nós tenhamos a expectativa em Cristo Jesus. Que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, sem vergonha nenhuma, sem se importar com o que os outros vão pensar, ou até mesmo com a nossa reputação, que a gente possa correr diante do Senhor, que possamos encontrá-lo, Senhor, e que o Senhor manifeste o seu amor, o seu poder, a sua soberania, a sua compaixão em nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, cada um de nós, Senhor. Que de oprimidos nós possamos nos tornar aqueles que são os agentes da salvação, aqueles que são chamados para proclamar as boas novas do reino de Deus. Ao invés de sofrermos, Senhor, pela dor, pelo sofrimento nas nossas famílias, que nós sejamos famílias que abençoam os outros, Senhor. Mesmo nós tendo feridas e questões, que nós sejamos aqueles que estão sendo tratados pelo Senhor, que nós possamos nos submeter a Ti, de modo que o Senhor nos use de modo tremendo, Senhor. Abençoa a família do povo celestial. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido todos a ficarmos de pé. Vamos cantar ao Senhor. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive.
aleluia, Cristo viver. Declare pela fé. Diante dele, prostre-se todo ser, cante aleluia, Cristo viver. Venha ao altar, aos braços do Eterno, e o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Venha ao altar, aos braços do Eterno, e o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável, profundo de Deus Pai, que a comunhão, a consolação, a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que decidem confiar no Senhor, decidem ter uma vida de comunhão com o Senhor em oração e em jejum. Seja sobre todo o povo celestial, seus familiares, hoje e para todo sempre. Amém, amém